senhora deputada Lídice da Mata, senhora relatora. Quero cumprimentar o deputado Alexandre Frota. Senador, obrigado. Só para esclarecer, faltam 2 oradores inscritos, o deputado Éder Mauro e o deputado Alencar Santana. E após isso nós vamos encerrar, porque tem a ordem do dia que já estamos estourados. Queria cumprimentar o deputado Alexandre Frota. Me preocupa, e esse debate sobre a fake news deve ser uma preocupação de toda a sociedade brasileira, porque, de alguma forma, interfere no debate político e distorce a visão das pessoas sobre as propostas, o que pensam os políticos, o que pensam para o país. E a gente tem visto que a utilização de notícias falsas ou de um outro tipo de expediente que, junto com as notícias falsas, que é a comunicação dirigida, sim, que é ter acesso a bancos de dados que não são legalmente adquiridos e a utilização desses bancos de dados para dirigir mensagens para grupos específicos com o objetivo de induzir as pessoas que são alvo dessas mensagens a pensar ou a formar opinião equivocada sobre fatos e sobre personalidades da política. E isso é muito danoso, porque sai do ambiente público, onde deve se dar o debate político, e você leva a mensagem para um ambiente privado, onde não se conhece o conteúdo do que se veicula para quem precisa formar opinião num processo democrático. Então, feito isso, eu vou fazer a primeira pergunta ao deputado Alexandre Frota, aqui como colaborador. Vossa Excelência sabe de alguma ou teve acesso a alguma informação sobre esses grupos para os quais e aquisição de bancos de dados para os quais ou através dos quais se encaminhavam mensagens falsas ou não? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para o senhor responder logo na sequência. Perfeito. A segunda questão, que me preocupa também, porque o debate é a democracia, é o que nós ouvimos hoje. Diante de uma crise provocada por notícias, e eu fico, às vezes, pensando o que passa na cabeça dessa nova geração que chegou ao Congresso Nacional diante de fatos de tamanha gravidade como a que a gente ouviu hoje. Diante do fato de ter sido noticiado uma ilação ou uma denúncia, ou seja lá o que for, de uma proximidade de um assassinato com familiares do presidente da República, ou com o ambiente que caminha o presidente da República, que isso, para mim, é uma questão policial. Eu não vou entrar no mérito, nem vou fazer juízo de valor sobre essa questão. Nós testemunhamos, e o Brasil inteiro viu, a posição do deputado federal Eduardo Bolsonaro, líder do PSL, fazer uma ameaça de golpe, uma ameaça não velada à democracia. E o que mais me deixou estarrecido é que esta casa não parou para tomar satisfação, porque não se trata de qualquer um. Se trata do líder, do partido, do presidente da República, do filho do presidente da República, que diz:
que, se não for do jeito que eles querem, vão interromper o funcionamento institucional democrático do país. E a gente acha isso normal. E a gente acha isso... Ah, não, vejam, se vem deles, eles estão acostumados a fazerem isso. Mas nós estamos falando de algo de extrema gravidade. Nós estamos falando de algo que é o que tem de mais caro na nossa sociedade, que custou milhares de vidas e décadas de sofrimento de milhares de famílias, de submissão de uma nação inteira a um regime autoritário. E ele está propondo fazer uma intervenção militar para restabelecer a ordem que ele quer ou a vontade deles. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Isso é o que tem de mais grave neste momento. E aí eu pergunto ao deputado colaborador. Primeiro, há uma conversa de que o senhor Carlos Bolsonaro criou uma ABIN paralela para investigar pessoas que são desafetos da política e produzir dossiês para, através dessa milícia, fazer a destruição de imagem, a destruição de vidas. Também pergunto a Vossa Excelência se há, nesse campo, um pensamento que sempre namora, flerta com a possibilidade de intervenção militar. Se Vossa Excelência presenciou, nos momentos em que o senhor esteve no convívio, conversas sobre a possibilidade de intervenção militar em momentos de crise. Deixo essas perguntas para Vossa Excelência. E, para terminar, eu quero dizer que eu não tenho nenhum ressentimento em relação a Vossa Excelência. Eu não tenho nenhum ressentimento com relação a ninguém. E eu também não enganei meu eleitor. Eu disse que votaria contra armar a população. Eu disse que votaria contra a reforma da Previdência. Eu disse que votaria contra a abertura da utilização de agrotóxico irrestritamente. Eu disse que votaria a favor das políticas relacionadas à defesa da Amazônia e pelos índios, defesa dos quilombolas. Eu não enganei ninguém. Mas eu sou vítima de fake news. Então, não é verdade que eu tenho medo do meu eleitor. E eu fui ameaçado, inclusive mandei para o presidente Davi Alcolumbre, quando, da votação do decreto de armas, que a gente votou contra aqui, eu fui ameaçado por alguém que se dizia caminhoneiro, que dizia que ia fechar aqui a esplanada e ia quebrar todo mundo de cacete. Eu também fui vítima dessa milícia virtual. Então, além da questão da democracia, além do flerte permanente com um autoritarismo iminente que eles apresentam quando são contrariados, nós estamos diante de uma ação coercitiva permanente dessa milícia que, inclusive, nos ameaça fisicamente
através das redes sociais. Então, eu deixo essas perguntas para Vossa Excelência e fica aqui o meu estarrecimento com as declarações e, pior, a apatia das casas em relação à declaração de utilização do artigo 142 da Constituição Federal de intervenção militar para estabelecer a ordem. Significa fechar o Congresso, fechar o Supremo, significa acabar com nós todos e um poder de outra natureza dirigir o país. Isso, para mim, é o mais grave de tudo que aconteceu de ontem para hoje, que saiu do senhor Eduardo Bolsonaro, e eu não consigo me conformar desde a hora que eu vi. Imagino Vossa Excelência ouvindo todas as barbaridades todos os dias. Eu queria saber de Vossa Excelência como é que foi esse convívio. Bom, obrigado,